Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, quero aqui parabenizar todas as mães por este dia. Deus confiou a Moisés o seu povo. Deus confiou a Davi o seu reino. Mas Deus confiou o maior tesouro que ele tem a uma mulher, o seu filho. Até Jesus precisou de um ventre para poder estar nesse mundo, para poder vir nesse mundo. Então eu gostaria que essa manhã você pudesse aplaudir a Jesus Cristo pela vida das irmãs, da toda mulher que é mãe, e o que vai ser. Você pode aplaudir a Jesus Cristo essa manhã? Glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso. E vamos à palavra do Senhor, irmãos. Eu quero trazer uma palavra aqui essa manhã, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vocês estão contentes, não estão? Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 19, o verso é o 41, lamento sobre Jerusalém. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Quando o pastor disse, irmão, traz a palavra domingo, essa palavra só veio descer ao meu coração essa noite, irmãos. E aqui eu quero compartilhar um estudo, algumas informações que eu acho de suma importância para a nossa vida, para a nossa caminhada. E eu vejo que Deus, ele tem os seus propósitos e os seus desígnios na vida de cada um. E o lamento sobre Jerusalém. Versículo 41 diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem nesse dia, sim, vocês também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, e rodearão e cercarão todos os lados. Também a lançarão por terra, vocês e os seus filhos. Não deixará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Amém? Glória a Deus. A Shirley já orou por mim, mas eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos, e eu vou orar pelos irmãos nesta manhã novamente. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor concede a nós, Pai. Obrigado que o Senhor tem sido um Deus que tem olhado e visto a cada um aqui essa manhã, o sofrimento, o choro, os lamentos, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que tem todo o poder para construir em nós um coração alicerçado na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Jesus chora 3 vezes, a Bíblia relata, irmãos. Nós vemos a primeira vez ele chora em João capítulo 11, quando ele vai no enterro de Lázaro. Lázaro está morto, e nós vemos Jesus chorando ali. E ali nós aprendemos algo interessante, porque o mestre, ele nos mostra que nós devemos chorar por pessoas. Muitas pessoas já não choram mais, pessoas já não conseguem derramar uma lágrima, às vezes porque já chorou muito, passou por muitos problemas, dificuldades, e já não tem mais, consegue chorar. Mas o choro é algo que traz, que liberta. Às vezes você precisa chorar para que saia, às vezes, aquela angústia, aquela raiva, algo que está dentro de você. Então Jesus nos mostra que ele chorou. E se Jesus chorou, quem sou eu para não chorar, né? A pastora começa já a reflexão dela chorando. Quais são as pessoas, quem é que nunca chorou na vida? Quem é que nunca derramou uma lágrima? Quem é que nunca teve um momento de desespero e derramou a lágrima, ou de alegria? Tem pessoas que choram de alegria, tem pessoas que choram de desespero, mas choram. Interessante que esse homem, nascido em uma cidade, né, em um vilarejo,
um homem onde nunca escreveram um livro, ele nunca teve uma faculdade, ele nunca teve um cargo de destaque, um homem que nasceu em um local onde as pessoas eram rejeitadas, ele nunca escreveu um livro. Aos 33 anos de idade, irmãos, ele é traído, ele é negado por um dos seus amigos, ele é levado a um tribunal, porque a sociedade da época não caiu ao gosto dele, simplesmente ele é levado a um tribunal, julgado, um julgamento injusto, um julgamento às pressas, e é condenado à morte. Ele é condenado à morte, os seus amigos fogem, ele foi pregado, amarrado numa cruz, quando foi morto ele ressuscitou ao terceiro dia. Todos os exércitos que tiveram na terra, todos os reis que passaram pela terra, todos os senados, nunca influenciaram a sociedade ou o homem como este, um homem que nós conhecemos e sabemos que ele está vivo. Todos os reinos, tudo que há de melhor no mundo não conseguiu influenciar como Jesus influencia as vidas de pessoas que o aceitam e que decidem seguir o seu caminho. Eu acredito que a sua vida esta manhã está sendo influenciada, a sua vida está sendo mudada, porque um dia você decidiu a seguir a Jesus Cristo. Jesus, o auxiliador do pobre, amigo do pecador, irmão do sofredor, o consolo de cada aflito pela tristeza. Esse é o Jesus que chorou. Esse é o Jesus que mostra o curador do doente, o levantador daqueles que estão caídos, o Deus que ressuscita aquele que está morto, o Deus que se faz presente aqui essa manhã. Ele é o Deus que nós seguimos. E sendo Jesus, ele chora, o Redentor da mulher, Jesus o mais manso dos homens, Jesus o mais desprezado dos homens, Jesus sentou no trono do mundo para ser o grande rei da terra. Esse é o Jesus que nós seguimos. E nas palavras de um romano, Marcos capítulo 15, verso 39, parte B, realmente este homem era o Filho de Deus. Um pecador reconheceu que Jesus era Filho de Deus. E eu quero aqui trabalhar alguns pontos da onde nós lemos. E eu, como sendo um dos que ele mudou a vida, não sei como que está a sua, mas Jesus tem mudado a minha vida. Jesus tem ensinado como chorar nos momentos difíceis, como entregar a Ele as nossas vidas nos momentos de aflição, como entregar a Jesus a nossa casa, a nossa família. E aqui eu quero fazer um primeiro relato que se encontra no Evangelho de João, quando Jesus chora no túmulo de Lázaro, aonde ele tem um encontro com a morte, mas ele chora, e isso ele nos mostra, amados, que nós devemos chorar também por aqueles que choram, por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão precisando, às vezes, de um ombro amigo. E o primeiro choro de Jesus mostra pelo sofrimento familiar. Quem nunca chorou pela família, pelos seus entes queridos, por aqueles que você ama, filhos que dão trabalho, filhos que não obedecem e não honram pai e mãe, maridos que não estão seguindo suas mulheres. Jesus nos mostra que precisamos chorar, irmãos, abrir o nosso coração e chorar. Obrigado, pastora. Nós precisamos chorar. E o segundo aqui que eu vejo, Jesus chorou também entrando na cidade de Jerusalém. É uma outra informação muito preciosa para nós. Isso demonstra simpatia com os problemas nacionais. Isso demonstra que eu e você precisamos também chorar pelo nosso país. Não é porque nós nos convertemos e não sentimos e deixamos a sociedade de lado. Jesus mostra que quando ele está de frente com aquela cidade, ele chora pelos problemas nacionais. Um país que virou as costas para Deus, onde as pessoas rejeitam a palavra de Deus, onde as pessoas zombam do nosso Salvador. Nós precisamos chorar por esta nação também. Nós precisamos derramar lágrimas e pedir para que Deus possa mudar
o estado que vivemos, a maneira que vivemos, que Deus possa colocar governantes que honrem o nome do Senhor e louvem a Deus, mas nós choramos só pelos nossos problemas, nós choramos só por aquilo que nós estamos passando. Jesus demonstra que ele chorou por aquela cidade. Isso indica que eu e você precisamos chorar também por Osasco, por Quitaúna, por onde você mora, pela sociedade, por aquilo que nós vivemos. Eu vejo que Jonas não queria ir em Nínive, não queria naquela cidade, mas Deus salvou aquela cidade. Diferente, o choro de Jesus aqui nos mostra que ele chorou porque aquela cidade estava rejeitando a graça que estava sendo oferecida a ela. E nos dias de hoje, Jesus oferece a graça também para mim, para você, para toda a sociedade, para todo mundo, mas muitos estão rejeitando a graça salvadora de Jesus, aleluia. E o terceiro choro de Jesus se encontra no Getsêmani. A maioria dos teólogos estudiosos diz que Hebreus capítulo 5, versículo 7, está falando de Jesus no Getsêmani, que diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. E com lágrimas. Essa manhã, o culto começa com choro. E Jesus está falando de choro. A Bíblia continua mostrando que nós devemos chorar. Chorar não pelo problema que você está passando, mas chorar por aquilo que está acontecendo no mundo. Chorar pelo pecador que está indo a passos largos para o inferno. Chorar por aquele familiar seu que não aceita Jesus e não se encontra na casa do Senhor. Chorar porque nós precisamos mostrar que o reino de Deus, ele é tomado à força, irmãos. É com muita força, com lágrimas, que precisamos entrar na presença de Deus. Eu não sei há quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima, mas você precisa chorar diante das situações que acontecem na sua e na minha vida. Jesus chorou não por medo, quando ele estava no Getsêmani. Ele não chorou porque ele queria ser tirado daquela situação, mas ele chora porque ele toma o nosso lugar, ele toma a nossa culpa, ele toma aquilo que nós estávamos preparados para nós, e é ali no Getsêmani, irmãos, que Jesus apazigua a ira de Deus, através do choro, através da lágrima. Foi privado de intimidade com o Pai, foi desamparado e deixado. E no Getsêmani, no lugar não apenas de choro dele, mas sempre haverá consolo para Deus e para aqueles que se submetem à vontade de Deus. Jesus está no Getsêmani chorando, chorou lágrimas de sangue, gotas de sangue, e nós vemos que ele é consolado. Deus consola, porque Deus sempre consola aqueles que estão passando por dificuldade e necessidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 17, ele vai falar assim, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Olha só quem era Paulo, hein? Andou com Jesus, fundou igrejas. A Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam pessoas, mas foi abandonado. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. A Bíblia não fala que Paulo chorou, mas acredito que nos momentos que ele poderia se encontrar à noite orando a Deus, lágrimas caíam dos olhos daquele homem. Lágrimas escorriam porque Deus é o que consola. A angústia de Jesus não estava na cruz não, irmãos. Muitas pessoas acham que Jesus chorou porque ele estava na cruz, não. Ele chorou, ele não chora na Via Crucis. Jesus não chora quando era espancado pelos soldados romanos, quando ele é levado para o Gólgota. Jesus não chora, irmão. Jesus, ele está sendo surrado pelos soldados, mas a Bíblia não fala que ele chora. As lágrimas de Jesus se dão no Getsêmani,
onde tem um cálice, e é o cálice da ira do Senhor, que estava ali sendo apaziguado. As lágrimas de Jesus é derramado dessa forma e dessa maneira. Jesus desce do Monte das Oliveiras, cruza o Vale de Cedron, ele fica de frente, e começa a subir o Monte Moriá, ele fica de frente ao templo, e ali Jesus começa a falar. Jesus, ao ver a cidade que matou os profetas, que apedrejou os homens que tinham sido enviados por Deus, a cidade que rejeitou a graça, a cidade que rejeitou a palavra de Deus, estava em festa, porque era a Páscoa, o Jesus da Páscoa. Mas Jesus chora, porque Jesus consegue enxergar adiante do que iria acontecer naquela cidade. Pessoas que eram religiosas, iam ao templo, tinham um costume na Páscoa de sacrificar um cordeiro, de comer as especiarias amargas, relembrando quando foram libertos do Egito. Estavam em festa, uma multidão ia com Jesus. Se vocês olharem os versos antes do qual nós lemos, vocês vão ver que a multidão ia com Jesus, uma multidão que ia alegre, uma multidão que estava esperando alegre na cidade. Jesus pede para que 2 dos discípulos dele fossem buscar um jumentinho que nunca tinha sido usado. Ele entra naquela cidade montado num jumentinho e chora. E a palavra grega aqui nos dá a referência que Jesus chorou de soluçar, irmãos. Não foi um choro que escorria as lágrimas, pastor Fábio, simplesmente, mas era um choro de soluço. E muitos não poderiam entender por que Jesus estava chorando. Jesus estava chorando porque ele via adiante do que estava acontecendo e iria acontecer com aquela cidade. Mas por que Jesus chorou? Jesus chorou porque para todos os lados que Jesus olhava, ele tinha motivo para chorar. Quando ele olha para trás, ele viu quantas oportunidades aquela cidade teve. Quantas oportunidades pessoas têm de ouvirem a palavra, de aceitarem a Jesus, de quererem estar caminhando com Jesus, mas preferem ficar como estão, no caminho da perdição, no caminho que conduz ao inferno. E aquela cidade, quando Jesus olhou para trás, viu, e por isso que ele chorou, as mensagens que foram pregadas ali, os profetas, homens de Deus que passaram ali, eles apedrejaram, eles mataram, eles rejeitaram os milagres que foram feitos, aquelas pessoas rejeitaram, não aceitaram. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e quantas oportunidades Deus nos dá, e essa manhã é mais uma oportunidade que Deus está nos dando aqui, para que nós possamos olhar o caminho que estamos trilhando, e ver Jesus indicando o caminho da salvação. Segundo, Jesus chorou quando ele olha também para dentro daquela cidade. E o que ele vê dentro daquela cidade? Ele vê cegueira espiritual, ele vê corações endurecidos. Não é diferente. A igreja de hoje tem corações endurecidos dentro da igreja, tem cegueira espiritual. As pessoas vêm à igreja, mas não se derrama na presença do Senhor. Jesus olhou e olha para dentro de nós, e Ele consegue ver, dentro de cada um que está aqui essa manhã, como está seu coração, como você está. Se você está aqui presente, ou se sua cabeça, sua mente está preocupada no almoço, no que você vai fazer, no amanhã, a conta que tem para pagar, algo que você tenha que fazer. E isso tira a sua visão de Deus. Jesus estava olhando para aquela cidade e ele via por dentro dela. Ele vê uma cidade corrompida, ele vê uma falsa adoração. Aquelas pessoas cantando, bendito é o nome daquele que vem em nome do Senhor, mas era da boca para fora, um louvor vazio, um louvor sem a intimidade com Deus.
E ele olha para aquelas pessoas e ele vê uma falsa adoração, ele vê a casa de oração como um mercado, aonde as pessoas estavam vendendo, cambistas. Certa feita ele teve que pegar uma zorrague e expulsar aqueles cambistas do templo. Hoje nós vemos que muitas igrejas se vendem a um sistema, a mamão, que é o dinheiro. Nós precisamos também chorar para que nós venhamos estar sempre firmados na presença do Senhor, aleluia. Terceiro, Jesus chora quando ele olha para a frente e vê um terrível julgamento que aquela cidade viria a passar, irmãos. Ele chora, ele olha para trás, ele olha para dentro da igreja e ele olha para frente. Jesus olha para nós dessa maneira também. Jesus olha para dentro de nós, Jesus olha para frente, como nós estamos e como nós vamos caminhar, e Jesus olha também para aquilo que nós fizemos atrás. Certa feita alguém disse, não importa como você começa a caminhada com Jesus, não importa, o importante é como você vai terminar. O importante é como você vai terminar a caminhada com Jesus. Tem muitas pessoas que começam que é uma bênção, né, irmãos? É uma maravilha, não falta dos cultos, está todo dia na igreja, ora, participa, louva, fala que é o primeiro amor e vive uma maravilha. Mas com o passar do tempo, as lágrimas vão cessando, o choro vai acabando, a frieza espiritual vai entrando, e essa pessoa já não consegue enxergar em Jesus um Salvador, já não consegue mais se entregar, e ele acaba perecendo na fé. Ele vira um religioso, ele vira uma pessoa que já não tem mais intimidade com o Senhor. Eu não sei como você começou na caminhada, mas eu espero que você consiga terminar a sua caminhada fervoroso, como Paulo, que guardei a coroa. Ele fala que Jesus guardou a coroa da justiça para ele, aquilo que estava proposto para ele, ele cumpriu. O que está proposto para mim e para você, que nós venhamos a cumprir. Então, quando Jesus vê aquela cidade, ele chora porque ele veio para os seus, e os seus rejeitaram. Aquele povo rejeitou a Jesus, aquela cidade que estava louvando a ele, glorificando, colocando ramos, seus mantos para que ele passasse, seria a mesma cidade que levaria ele para fora para crucificá-lo no Gólgota. As mesmas pessoas que estavam dizendo, Hosana ao nosso rei, eram as mesmas pessoas que iriam dizer, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O homem, o ser humano é dessa forma, uma hora ele te aplaude, e com a outra mão ele aponta os seus defeitos e o seu pecado. Mas Jesus aqui essa manhã, ele não aponta o seu pecado, ele não coloca aquilo que você faz, mas ele te dá uma oportunidade para que você possa olhar para ele, pedir perdão e voltar a caminhar nos caminhos do Senhor, aleluia. Ele chora porque aquela cidade diz, não queremos que este homem reine sobre nós. E muitos não querem que Jesus seja o seu rei, o seu dono, que ele reine sobre a sua casa, sobre a sua família. Muitas pessoas não querem isso, querem o Jesus que transforma a água em vinho, querem o Jesus que multiplica o pão, mas não querem que esse Jesus seja o seu Senhor. Oh, aleluia. Ele chora porque aquela cidade fala, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. No ano 70, o general Tito entra naquela cidade, destrói aquela cidade, mata mulheres, crianças e idosos, derruba o templo, não fica pedra sobre pedra, muitos são vendidos, são levados como escravo. Israel acaba, as mulheres que estavam grávidas, os romanos tinham, eles contratavam bárbaros, e os bárbaros viam a mulher grávida, enfiavam a espada e cortavam a sua barriga, para ver se tinham engolido moedas de ouro, se tinham guardado alguma coisa, ingerido, que era valioso.
Jesus está chorando porque ele viu a desgraça que iria acontecer naquela cidade, e o povo morto espiritualmente. Jesus nos dá a oportunidade para que nós possamos entender que ele vai voltar, e ele vai buscar um povo que esteja chorando aos pés da cruz e dizendo: venha Senhor, Maranata Senhor, um povo que não se vende a um sistema de uma igreja, ou de uma cidade, ou de um país, mas que se entregue de corpo e alma, porque tudo será destruído, irmãos. Lembra da pedra lá de Daniel, que vem, esmaga, destrói o pé da estátua? Essa pedra um dia ela vai vir e vai destruir esses reinos que hoje estão vivos ainda. Esses reinos que estão, nós vemos que Jesus ele virá, e ele não vai demorar. Jesus não chora porque por ele mesmo. Jesus chorou porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus chorou também porque os homens preferiram a morte do que a vida. Jesus chora porque as lágrimas de Jesus revelam o coração de Deus. E nós olhamos para Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz assim: o Senhor Jeová, que não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta ao seu caminho e viva. Jesus nos dá a oportunidade de nós nos convertermos dos nossos caminhos, daquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos ceiar. Será que nós podemos olhar para nós mesmos e nos analisar como nós estamos diante do Senhor? O que nós temos feito para o Senhor? Às vezes, irmão, você acha que você está fazendo tudo certinho, tudo conforme o pastor quer, como a sociedade quer, mas já se perguntou como Jesus quer? Aquela cidade estava assim, eles achavam que estava tudo certo, estavam adorando, louvando a Deus, entregavam suas ofertas, iam ao templo, jejuavam, mas eles estavam rejeitando a graça de Deus que tinha sido oferecida. Hoje também é o dia da nossa oportunidade. Nós devemos voltar com lágrimas para Jesus. Há quanto tempo você não tem chorado? Mas chorado aos pés de Jesus. Tem um louvor antigo que eu não lembro a letra dele, mas que diz: quem chora para Deus tem resposta. Eu sei que quem chora para Deus vai ter resposta, irmãos. Eu não sei qual é a resposta, o que você veio buscar, mas quem chora aos pés do Senhor será consolado. Quem chora aos pés do Senhor será transformado. Hoje é um dia que nós devemos ter a oportunidade de chorar aos pés do Senhor, de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. A nossa luta é grande, os desafios que nós temos na nossa vida é grande, mas nós precisamos estar com os olhos lacrimejados para fazer a vontade do Senhor. E o maior problema que nós temos hoje é que nós temos pregados com os olhos enxutos. Os pregadores não se derramam mais na presença do Senhor. As pessoas não choram mais como deveriam chorar. As pessoas não choram pelo pecado que comete. Pedro chorou amargamente. Davi chorou quando pecou. Nós precisamos chorar. Tem pessoas que vai se esfriando e o pecado vai entrando e ela já não sente mais daquilo que ela está fazendo seja errado, e já não chora, não pedem perdão, não se humilham na presença de Deus. Por isso que nós fazemos essa pergunta: há quanto tempo você não tem chorado?
pelos seus pecados. E nós vemos que o problema que nós falamos do céu e do inferno, mas falamos com os olhos enxutos, não choramos. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, há alegria no céu, há alegria. Nós podemos nos alegrar porque pessoas podem estar sendo salvas, mas também podemos chorar por pessoas que estão sendo condenadas à morte. E não existe essa coisa, salvo para sempre. Não, salvação é algo constante. Todo dia eu me entrego para o Senhor, todo dia eu peço perdão para o Senhor, todo dia eu revejo os meus conceitos, a minha forma de estar na presença de Deus, de olhar para Deus, de tratar o meu próximo. E é algo que nos conflita, irmãos, porque é difícil lidar com pessoas que pensam diferente, pessoas que falam diferente, pessoas que são diferentes. Jesus disse: onde tivesse 2 ou 3 eu estaria, mas também onde tiver 2 ou 3, irmãos, tem discussão, tem opiniões contrárias, tem divisões, porque nós somos diferentes, e o que nos une é Jesus Cristo, Jesus que nos une. Por isso eu preciso estar enxertado na videira, ligado em Jesus. Oh, aleluia. A Bíblia fala assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados pelo Senhor. Então, se você anda chorando e achando que não está sendo consolado, você será consolado. A Bíblia diz que toda lágrima que cair dos nossos olhos, Jesus vai colhê-las, pegá-las. E lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, irmãos. Nós seremos transformados e consolados. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão cânticos de alegria. A sua vida está sendo uma vida que você tem andado, chorado, você tem visto situações que saem do seu controle. Aguente, Jesus está no barco, Jesus está no controle. Jesus olhou para dentro daquela cidade, pessoas em festa, mas não encontrou pessoas que estavam sendo sinceras, estavam cegos espirituais, estavam perdidos. Joel capítulo 2, versículo do 12 ao 13 também fala: convertei-vos a mim, a Deus, ao Senhor, de todo o vosso coração. A conversão não é só da boca para fora, não é só levantar a mão aqui e falar: eu aceito Jesus. Não, eu preciso me converter de todo o coração, e isso com jejum e com choro. A conversão, ela não é superficial, simples: aceitei Jesus e está tudo certo. Você tem jejuado, você tem chorado, você tem derramado lágrima, porque eu e você somos pecadores, e sabe o que nós merecíamos? Ir para o inferno. Nós não merecíamos ir para o céu, mas ali na cruz, Jesus tomou isso, e hoje nós podemos dizer que nós podemos entrar no céu, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que estava sobre ele, que estava sobre nós, ele tomou por si. E continua aqui, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração. Quando o judeu pecava, ele rasgava a veste, né? Rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Você tem rasgado o seu coração na presença de Deus, irmão? Você tem chorado pelo pecador que está sendo levado a cada dia para o inferno? Você tem chorado com aqueles que precisam ouvir de você, da sua boca, que Jesus tem cura, que Jesus tem consolo para aqueles que estão chorosos, tristes, para as pessoas que estão simplesmente afastadas do caminho do Senhor? Quantas pessoas se afastou do caminho do Senhor? Quantos de nós
Um dia já não pensou de falar, eu não vou mais para a igreja, eu vou servir a Cristo aqui da minha casa, eu vou servir a Cristo aqui do conforto do meu lar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer culto com a minha família aqui. Muitos de nós já pensamos isso, eu já pensei isso, irmãos. Já fiquei um tempo parado, e vinha à igreja, mas lia a Bíblia, orava, fazia os meus devocionais do meu jeito, andando na minha moto, dirigindo o carro, mas não caía lágrimas. E hoje nós voltamos a congregar, estar numa casa, reunidos com os irmãos, para chorar com aquele que chora, para se alegrar com aquele que se alegra, para compartilhar o pão, para falar das experiências que Deus tem feito em nossas vidas, para que aquilo que me fortaleceu possa fortalecer você, para que você não venha desistir, e quando você estiver fraco, eu possa pegar na sua mão e dizer, vamos continuar junto. Mas eu não consigo. Não, mas Deus vai te dar força para que você possa passar por essa situação, e você possa conseguir. Deus vai te ajudar nos momentos difíceis, mas se Ele não te ajudar, Ele vai te dar força para que você suporte essa tempestade que você está vivendo. Jesus é aquele que chorou, irmãos. E essa manhã eu espero que você possa refletir naquilo que você está vivendo, o seu evangelho, a sua caminhada, para que você possa olhar para aquele homem, para aquela mulher, para aquele jovem que se encontra na rua e dizer, um dia eu estava dessa forma, não queria Jesus, não aceitava Jesus, mas Ele me encontrou, Ele me salvou. E hoje eu vivo para Cristo, hoje eu vivo para adorar ao Senhor. Esse Jesus, que curou muitos, que levantou os doentes, que deu saúde àqueles que estavam enfermos, esse Jesus que entrou na casa de pecadores, ceou com ele, comeu com eles, mudou a vida deles. Esse mesmo Jesus está aqui essa manhã, esse mesmo Jesus está aqui, e aonde nós podemos entregar o nosso melhor, o nosso coração. Rasgai o vosso coração na presença do Senhor, dobrai o vosso coração. Às vezes nós dobramos o joelho, mas dobre o teu coração, irmão, rasgue a tua alma e fala, Senhor, eu não quero ser uma terra seca, eu não quero ser uma terra sem produção, improdutiva, mas eu quero ser uma terra que frutifique, que dê frutos, aonde eu possa semear e as pessoas verem o seu nome ser glorificado, aonde eu possa andar, porque o Senhor foi amigo de pecadores, o Senhor foi amigo de pessoas que sofriam, o Senhor foi amigo dos aflitos, que eu possa ser amigo dessas pessoas da mesma maneira, aleluia. Oh Senhor, obrigado meu Pai, obrigado, que essa manhã nós possamos saber que o choro de Jesus foi por mim e por você. Jesus chorou no Getsemane porque Ele sabia que nós também iríamos chorar. O sofrimento, as dores, aquilo que estava posto para Ele, Ele chorou, porque você e eu estaríamos aqui essa manhã para adorar o nome do Senhor. Às vezes nós choramos por um filme que assistimos, choramos por uma história que muitas das vezes não é verdadeira, é fictícia. Nós choramos por uma cena que nós vemos na internet, na televisão, mas nós não choramos quando nós pecamos. Nós não choramos quando nós fazemos algo errado. Nós só pedimos perdão, me perdoa, Senhor. Ai, me perdoa porque eu pequei. Essa manhã é momento que você pode chorar e dizer, Senhor, eu sou um pecador. E as lágrimas que eu derramo, Senhor, é porque eu não mereço, mas eu não sei o que o Senhor achou em mim. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, para me amar tanto assim, e se entregar por mim na cruz. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor achou em mim,
Mas eu, como um pecador, sou grato pelo que o Senhor fez por mim na cruz, pelo amor que o Senhor tem pela minha família, pelo mundo, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira. O Senhor continua nos amando, irmãos. Oh, aleluia, Senhor. Pai, nós precisamos derramar nossas lágrimas, Senhor, pelos pecados que cometemos e já não temos mais a sensatez de dizer, Pai. Ah, Senhor, obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Precisamos derramar lágrimas, Senhor, por uma sociedade corrompida, por um país, Senhor, que está sendo a cada dia, Pai, transformado em maldade, Senhor, por um país que zomba do Teu nome. Oh, Senhor, pais dentro da igreja e já não consegue sentir, Pai, a Tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Precisamos de mais choro nos púlpitos, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Precisamos nos entregar, para que o Teu nome possa ser, Pai, honrado em nossas atitudes, aleluia. Que essa manhã nós venhamos rasgar o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor me alcançou, Pai. O Senhor me visitou. O Senhor transformou a minha vida, Senhor, e continua transformando. Obrigado por aqueles que vão voltar a andar no Teu caminho, porque hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia de nós nos reconciliarmos com Deus, hoje é a oportunidade que Ele nos dá. Quantas oportunidades aquela cidade de Jerusalém teve, quantas oportunidades aquele povo teve, quantas oportunidades foram oferecidas, mas eles rejeitaram o príncipe da paz. Jerusalém significa paz, a cidade de paz. A cidade de paz rejeitou o príncipe da paz. Que haja paz no seu coração hoje, que haja paz na sua casa hoje, que haja paz em você para continuar servindo ao Senhor, que haja paz no seu caminho, que haja paz aonde você for, que haja paz no seu coração, na sua mente, na sua família, irmãos. Eu desejo que a sua casa seja um local de paz e não de conflito, seja um lugar de harmonia e não de intriga. O primeiro homicídio acontece dentro de uma família, dentro de uma casa. Pais que falavam, Deus descia para conversar comigo. E muitos filhos podiam dizer, meu pai está ficando doido, Deus vinha aqui. As experiências que nós temos com Deus, muitas vezes as pessoas não acreditam. Você pode contar a experiência que você teve com Deus e alguém vai duvidar. Pode ser dentro da sua casa, mas que a paz que excede todo entendimento esteja sobre o seu lar, esteja sobre sua vida, irmão. Jesus nos dá mais uma oportunidade essa manhã de nós nos convertermos ao Senhor. Você que vai assistir posteriormente, que esteja longe do caminho do Senhor, Deus está te chamando, te dando uma oportunidade para que você possa voltar aos caminhos dele. Deus está nos dando uma oportunidade essa manhã para que nós possamos voltar aos caminhos dele. Amém? Você pode aplaudir a Jesus Cristo mais essa vez? Você pode dar um glória a Deus ao Senhor, aleluia.